Tudo bem? Então, eu vim aqui para fazer esse vídeo, que ele é o vídeo de introdução do I Ching, tá? I Ching, melhor dizendo, né, que é chinês, para entenderem, quando vocês forem ver ali os vídeos, né, entender o quê? Isso aqui é um livro que ele é baseado num modelo de oráculo, tá? Onde se jogavam varetas e através das varetas saíam os números e os números daí chegava numa resposta e naquela resposta, né, onde dava aquele número, tinha-se um texto para falar sobre isso, tá? Eu estou gravando esse vídeo depois da aula inicial de hoje, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, tá? Deixa eu ver o microfone aqui. Por exemplo, deixa eu abrir aqui. A gente vai fazer o quê? Se tu vai lá, tá, e tira o número 1, tá, tu cai no Xian, o criativo. Tá aqui, ó. Xian, o criativo. Aqui a gente tem um hexagrama, porque hexagrama são 6 linhas que formam, tá? E aí, dentro dessas linhas, a gente tem a linha inteira, assim, que é o 9. E a linha, quando ela é quebrada em duas, ela é o 6, tá? E do lado, sempre, a gente vai ter o acima e o abaixo, porque essa metodologia que ela usa 3 abaixo e 3 acima, tá? Então, e nessa combinação que daí vai sair, tipo que nem aqui, o criativo, tá? E aí a gente lê aqui, eu faço um resumo, né? Que nem o primeiro aqui, ele é mais compridinho. A gente faz um resumo que é o quê? O que é o significado dele, né? O julgamento, ou seja, o que ele sugere. A imagem, qual que é o símbolo daquele hexagrama, no sentido mais, assim, do nosso dia a dia, simbólico, né? E as linhas, que daí ele vai fazer o que cada linha significa desse hexagrama. Então, são 6 linhas, né, com o número de 6 e 9. E aí, o que acontece? Quando tu lê isso, ele é a resposta para a tua pergunta, tá? Então, eu vou lá e pergunto, será que eu tô com um projeto aqui, eu quero começar ele? Começo ele logo, tal, daí, pum, ele vai tirar, daqui a pouco sai o 1, né? Aí chega nesse criativo, ele vai estar ali dizendo. E aí o bacana é que o que acontece? Ele é além dele ser um oráculo, ele é um livro de sabedoria. Então, tu quer buscar aconselhamento, é um lugar fantástico para isso, tá? Porque ele vai mostrar, por exemplo, que nem se tu for ver ali o vídeo do criativo, esse primeiro, ele vai mostrar o funcionamento, né, de como participar do processo de criação e os cuidados que tu tem que ter nesse processo de criação. O que é interessante, né? Ele é sobre a filosofia chinesa antiga, então ele vai trazer uma percepção diferente do que a gente que está mais aqui no Ocidente, né? Que a gente tem essa nossa formação um pouco diferente dela, tá? Então vai fazer a gente refletir. O que eu quero pedir para vocês, né? Eu estou fazendo isso pela primeira vez, tá? Então, essa parte de leitura aqui, de compilação, não é minha praia, vamos dizer. Então, eu peço contribuição para que me deem feedback de como fica melhor, tá? Pode ser que eu vá fazendo uns testes e mudando algumas coisas, e eu quero entender como é que fica melhor para o entendimento. Se daqui a pouco é ler tudo, né? E aí, conforme o tempo é curto, vou ler tudo e não vai dar muita margem para interpretação, tá? Para interpretar, ou se prefere que coloque daqui a pouco o resumo e pontue alguns pontos interessantes e faça uma reflexão junto, ou se daqui a pouco só traga, né, algumas frases pontuais, os significados, enfim, aí se fale sobre isso. Enfim, formas que fiquem mais interessantes para vocês entenderem e levarem para a prática, porque assim, eu estou fazendo isso porque eu acho fantástico esse livro, cada vez que estudo mais ele, mais eu acho fantástico ele na questão de sabedoria, de ver as coisas, é uma forma diferente de ver. Então, daqui a pouco, às vezes, a gente busca, e porque oráculo, né? Porque às vezes a gente busca se aconselhar com pessoas que não agregam, que não têm sabedoria, não tem coisa nenhuma. E no livro ele vai trazer isso. No livro ele vai te dar várias dicas interessantes, né?
como eu te comentei, essa do criativo, para te ter cuidado em algum momento, né? Quais são as forças quando estiver acontecendo isso, o que tu tem que cuidar, né? Quando tu estiver evoluindo, né? O que tem que cuidar. Então ele é bem legal, principalmente para nossa a forma como a gente vive hoje, né? E a quantidade de informação que se tem aí ruim na internet, né? Onde as pessoas começam a acreditar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não param para refletir sobre isso. Então isso aqui é um chamado para o desenvolvimento, um chamado para se entender, se escutar, ouvir, né, e participar disso. Então fica o convite de novo, todos os dias às 6:30 da manhã, aqui no canal do YouTube, a gente vai falar sobre isso. Vai ficar gravado, depois pode também ir vendo vídeo a vídeo, tá certo? A gente se vê aí nessa série do I Ching. Até mais!